consumo aumentado do sal está relacionado diretamente com hipertensão. Hipertensão com doença do coração com mortalidade. É necessário um projeto educacional em nutrição já nas escolas para habituar o consumo de menos sal. As crianças, nesses primeiros anos de vida, elas são meio que como se fosse um livro em branco que a gente precisa escrever. Uma das funções, por exemplo, é fazer as crianças comerem mais fruta. O que significa comer mais fruta para a criança ou para o adulto? Aumentar a ingestão de potássio. E quando você aumenta a ingestão de potássio, você consegue eliminar mais sódio do organismo. É muito importante que a escola, por exemplo, tome essa posição, né? Porque o que elas aprendem na escola, elas levam para casa. Olá, seja bem-vindo ao Apartes Grandes Reportagens, o programa que traz para a TV os bastidores da revista Apartes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar de hipertensão, aproveitando as leis existentes no município que tratam de campanhas de prevenção dessa doença cardiovascular. Comigo aqui no estúdio a jornalista que assina a matéria, Gisele Machado. Gisele, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, Carol. Gisele, existem muitos projetos e leis, né, que tratam de alimentação saudável e também de ações de combate à hipertensão. Que projetos são esses e quais são os principais? Olha, a gente coloca alguns na reportagem, né? A gente ouviu o vereador Atílio Francisco, que tem um projeto que prevê que os restaurantes tenham também a opção sem sal. Ele disse que estava num restaurante um dia, estava com a família, e aí observando exagero de adição de sal, de comida muito salgada. Ele teve essa ideia de propor esse projeto e também vendo que tem muita gente morrendo de hipertensão, né? E o sal a gente vai ver mais para frente que é um dos grandes fatores. Então, esse é um dos projetos que a gente foi pesquisar. A gente falou com o vereador, ele disse que a vida está ótima sem sal, com menos sal. Então, tem outro projeto também, tem alguns voltados à criança, que também a gente vai ver essa abordagem mais com as crianças de educação, né? Então, para que as escolas particulares tenham essa informação de quanto que está usando de sal nos alimentos, de sódio, né, que é um componente importante do sal, quase metade do sal. Tem outro projeto também para que os saleiros não fiquem expostos nesses lugares, nos restaurantes, lugares que vendem comida pronta, por exemplo. Então, esses são alguns dos projetos, a gente levantou outros projetos e esses são alguns deles. Gisele, a hipertensão está relacionada somente ao consumo excessivo de sal? Carol, tem uma série de hábitos, né, que tem a ver com a hipertensão também. Atividade física, por exemplo, é importante. Fumar ou não fumar. O fumo, por exemplo, ajuda a enrijecer as veias sanguíneas. Então, enrijecendo vai dificultar a passagem de sangue ali pelo coração. Então, aumenta aquela pressão que o sangue tem que fazer para passar por ali. Então, tem hábitos que não são alimentares, por um lado, vários hábitos que não são alimentares, e tem outros hábitos alimentares que também têm a ver com a hipertensão, né? Por exemplo, a gente coloca na reportagem uma lista dos alimentos, a gente vai até falar aqui, alguns alimentos que de uma certa forma relaxam as veias, então dá para a gente compor ali a alimentação com mais desses ingredientes que ajudam o corpo a lidar melhor, a evitar, né, ou a tratar a hipertensão. Muitas pessoas vêm consumindo cada vez mais os produtos industrializados devido à correria mesmo do dia a dia. Isso potencializa? Industrializados, todos eles têm muita quantidade de sal. Até a médica que a gente entrevistou fala que o sal é o melhor conservante que existe. Então, para a própria indústria é muito importante colocar, né? A indústria brasileira ainda coloca bastante, é um pouco resistente a isso. Isso na opinião da médica que recebe muito hipertenso e tudo. Ela observando os alimentos, ela acha que ainda tem, observando a indústria, ela acha que ainda tem muita resistência a tirar o sal. Ele tem algumas funções para a indústria que são úteis, que ajudam o alimento, por exemplo, como a gente falou, a se conservar por mais tempo dentro da validade, né?
E Gisele, vamos ver o trecho da reportagem que fala justamente da relação entre o consumo de sal e a hipertensão. Acompanhe. Eu exagero, eu coloco bastante sal. Eu gosto de comida bem temperada, especialmente do sal. Sempre coloco um pouquinho mais, principalmente em salada que não vem nada de sal, eu sempre coloco um pouquinho. Sou um consumidor de churrasco, mas eu procuro maneirar sempre que posso durante a semana. Eu faço uma extravagância no final de semana, mas como eu pertenço a um grupo de risco, tenho mais de 50 anos, eu maneiro. O mundo todo está consumindo muito sal. O Brasil, por exemplo, nós consumimos em torno de 13, 14 gramas por dia de sal, quando a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia indicam em torno de 5 gramas. O consumo aumentado do sal está relacionado diretamente com hipertensão. Hipertensão com doença do coração com mortalidade. Tenho diabetes, tenho colesterol, tenho tireoide, tenho ácido úrico. Tudo isso aí me prejudica. A rigor, a hipertensão não tem sintoma. Esse que é o problema. Ela é uma doença silenciosa. Aquela hipertensão por longo prazo leva a lesões das artérias, que levam a arteriosclerose, infarto, derrame. Então a pessoa precisa rotineiramente passar no médico e avaliar sua pressão. Faço acompanhamento cada 3 meses. Faço todos os exames de sangue para ver como é que está. Vou sempre medindo a pressão. Procurar apoio do médico, um clínico, um cardiologista, ir num posto de saúde, fazer um check-up. Existem exames de sangue que devem ser feitos para saber como é que está a função renal, como estão os eletrólitos, como está a glicemia, o colesterol. E a partir daí, montar um programa de prevenção. Reduzir sal, aumentar a atividade física, reduzir peso e, quando necessário, fazer uso da medicação. No vídeo que acabamos de ver, o médico fala que a população mundial está consumindo muito sal e que o brasileiro consome quase 9 gramas a mais do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Gisele, você acha que existe um componente cultural aí de que o brasileiro gosta sempre de colocar um tempero a mais na comida? Parece que é um problema, né? Porque a gente também ouviu os médicos dizendo que o brasileiro consome por volta de 14 gramas de sal por dia. E o ideal são 5 gramas. É muito mais, né? né? Muito mais, né? A comida que a gente vê nos lugares, tem muito... nos mercados, nos restaurantes, tem muito sal ou muito açúcar, né? Na própria escola que a gente foi entrevistar, a nutricionista que a gente entrevistou, a doutora Márcia, ela disse que quando eles começaram a fazer um projeto na escola, eles viram que as crianças consumiam ou sal demais, quer dizer, sal demais e açúcar demais. Inclusive, uma coisa leva a outra, porque se você, principalmente criança, que ainda tem aquele paladar infantil, que é muito mais suscetível a gostar de açúcar e tudo mais, não sabe que faz mal ainda, a criança come salgadinho com mais sal, fica com mais sede, já logo pensa na bebida com mais açúcar, né, o suquinho docinho, e aí a gente tem todo esse cenário de má educação alimentar, né? Legal, Gisele. Vamos fazer um rápido intervalo e já eu continuo minha entrevista com a jornalista Gisele Machado. Não saia daí, o Apartes Grandes Reportagens volta em instantes. Voltamos com Apartes Grandes Reportagens. Hoje falando de hipertensão. A jornalista Gisele Machado fez uma matéria deste assunto e a minha convidada no programa. Gisele, a gente falou da alimentação das crianças, né? Você conversou com a coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Ela falou dessa importância, né, de conscientizar as crianças desde cedo, como você tinha comentado antes. Se a gente, na verdade, colocar na lancheira das crianças produtos industrializados, elas vão criar esse paladar e vão seguir isso para a vida, né? O que ela fala ali na escola, ela fez um projeto, ela construiu um projeto na escola, que é uma escola de classe média alta, e que consiste em a própria escola oferecer. Em vez de ter cantina, a própria escola oferece uma comida mais saudável e tem, por exemplo, um item importante é fruta. Tem muita criança ali no meio, uma criança que a gente entrevista,
que os pais já comem bastante fruta e salada. A irmãzinha mais velha de um dos alunos ali, né, do Lucas que a gente entrevistou, ela já come bastante, sempre comeu, sempre gostou. Ela troca um prato de comida por um prato de outras comidas, né? Por um prato de salada, mas ele não comia, não gostava. Foi pequenininho para lá e assim, a nutricionista se baseia muito numa técnica, vamos dizer, que é todo mundo persistentemente continuar oferecendo e comendo ao redor da criança. Então, além de oferecer, também dá esse exemplo, né? E a criança vai ficar ali num ambiente em que os coleguinhas estão comendo, se ela não comer, ela vai ficar um pouco de fora. Então, em algum momento, a tendência que ela observa ali são as crianças aderirem e também começarem a comer. E a fruta vai ajudar a tirar o sal do corpo, né, do organismo, vai ajudar a excretar e também vai ajudar a criança a não ter ou a tratar uma hipertensão. Gisele, a escola então tem um papel fundamental nesse processo. Com certeza. O projeto que a doutora Márcia implantou ali na escola é um projeto de oferecer o alimento para a criança, saudável para a criança, em vez de vender na cantina. Então, ela observou que muitas crianças que não comiam, por ver o coleguinha comer sempre a fruta, ele também em algum momento tem a resistência, mas ao mesmo tempo tem o exemplo. Ela não chama de insistência, é a persistência da oferta. Então, oferece, se a criança não quer, tudo bem, oferece um segundo dia, se não quiser, tudo bem, mas continua oferecendo, além daquele clássico que a gente já conhece, que é o exemplo, né? Porque tem muitas famílias que têm o exemplo, mas a criança não come, que é um caso que a gente entrevistou também, que é uma mãe ali da escola, que todo mundo tem hábito saudável, mas o pequenininho tinha uma irmã também, né? Ele tem uma irmã que também come bem, uma irmã mais velha, e o pequenininho não comia. E aí na escola ele começou a comer. E no começo até ele comia na escola e não comia em casa, que é um ambiente ali que ele tá com os coleguinhas. Então, são várias formas de dar esse exemplo e de oferecer em vários cenários diferentes. A gente falou sobre o consumo excessivo de sal, que acaba dando mais vontade de consumir açúcar. Os pais têm que tirar, então, esses produtos que têm excesso de sal da alimentação dos filhos, os produtos industrializados? Não é necessário tirar, né? Lógico que alguns, por exemplo, industrializado, ele não tem nem muita função de nutrição ali. Mas o que os nutricionistas dizem, a nutricionista que a gente entrevista, né, diz que o sal ele tem uma função para o organismo, né? Ele é importante, mas, lógico, reduzir o sal para a quantidade ideal, que são 5 gramas por dia, é sempre muito importante. Mas se existe essa dificuldade, só de você adicionar um pouquinho, você vai fazer um lanchinho, coloca uma saladinha no meio. Se você vai comer, ou então coloca uma castanha, tem toda a lista na nossa reportagem, né? Coloca uma castanha, que a castanha vai ajudar a relaxar os vasos, é como se ela hidratasse o vaso sanguíneo. Então, ela ajuda o sangue a sofrer menos pressão ao passar e não vai machucar tanto o vaso sanguíneo. Então, veja, ela não está tirando o alimento, ela está colocando alimento na comida do filho, da comida dela própria. Então, tem vários hábitos que você não precisa ser tão sofrido esse processo de adaptação. É só de adicionar alimento, para quem gosta de comer, é uma boa, né? Então, tem que combinar, né, bem esses alimentos. A palavra acho que é combinar, não necessariamente excluir. Combinar, acho que é a palavra que mais importa aí. E já que estamos falando do consumo de sal e dos hábitos alimentares, vamos ver mais um trecho da entrevista da Gisele com a nutricionista. É necessário um projeto educacional em nutrição já nas escolas para habituar o consumo de menos sal. A pessoa já está habituada desde criança a comer salgadinhos, salgados, então é difícil mudar esse hábito. Quanto menos, melhor, né? Então hoje, por exemplo, para temperar a saladinha aqui, não usei acho que nem 1/10 da quantia que vem nesse saquinho. As crianças, nesses primeiros anos de vida, elas são meio que como se fosse um livro em branco que a gente precisa escrever. É muito importante que a escola, por exemplo, tome essa posição, né? Porque o que elas aprendem na escola, elas levam para casa.
O maior ganho do Lucas, que teve a ver com a parceria na escola, foram as frutas. E hoje ele é um menino que come fruta em casa. A gente oferece e ele come. Uma das funções, por exemplo, é fazer as crianças comerem mais fruta. O que significa comer mais fruta para a criança ou para o adulto? Aumentar a ingestão de potássio. E quando você aumenta a ingestão de potássio, você consegue eliminar mais sódio do organismo. O incentivo é consumir fruta desde pequeno. Então, por isso que a oferta de fruta é diária. E por isso, e com a criança, obviamente, você não pode insistir ou obrigar. Então, na verdade, a prática que vai fazer elas mudarem o hábito alimentar. Na salada, ao invés de colocar mais sal, então eu vou acrescentar castanha, vou colocar fruta seca, vou colocar alguma coisa diferente na salada para não ter que exagerar no sal, tá? E é uma coisa muito assim de habitual paladar mesmo. Olha, a gente sabe que as frutas são muito boas, né, para nossa alimentação, mas quais são os alimentos que são os vilões? A gente tem, além dos hábitos que a gente já falou, como fumo, por exemplo, falta de esporte, tem alguns que é só a gente pensar, o sal a gente já colocou na lista. Se a gente pensar em tudo que aumenta peso, então álcool, por exemplo, gorduras, a lista dos vilões é um pouco mais fácil de achar, né? Então dá para resumir nisso daí. Se a gente pensar nessa lógica, tudo que vai aumentar seu peso já vai te fazer mal. É mais difícil saber o que a gente deve comer. É uma lista, é mais divertido, né? É uma lista mais divertida, tem bastante coisa, tem muita coisa gostosa. Então, eu acho que sim. E quais são os alimentos mais indicados de... A frutas, por exemplo, tem algumas frutas, mas as frutas de modo geral, elas vão ajudar seu corpo a tirar o sal, né? A excretar o sal. Todos aqueles grãos que vêm dentro da vagenzinha, sabe? Que tem o feijão, ervilha, então todos eles que estão dentro da vagem, eles também vão ajudar o corpo a jogar fora o sal que a gente comer, eles vão ajudar o corpo nisso. E tem, por exemplo, entre outros alimentos, né? Mas as castanhas, por exemplo, alguns, o peixe gordo, alguns que são chamados, tem uma listinha ali que a gente coloca que são os óleos do bem. Eles vão ajudar o corpo, as veias a ficarem, de uma certa forma, mais hidratadas. Então, a gente pode imaginar que a veia mais hidratada, mais maleável, vai ajudar o sangue a passar melhor, sem sofrer tanta pressão. E aí não vai machucar a veia. Ela vai tratar e vai ajudar a veia a não se machucar tanto na passagem do sangue, né? Nós vamos continuar falando dos alimentos mais indicados para a nossa alimentação e também sobre o consumo excessivo de sal, mas vamos fazer um rápido intervalo no Apartes Grandes Reportagens e já voltamos. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Apartes Grandes Reportagens. Hoje o assunto é muito sério. Estamos falando de hipertensão. Comigo a jornalista Gisele Machado, que é quem assina a reportagem para a revista. Gisele, uma coisa muito difícil é a mudança de hábitos, né? Porque os hábitos alimentares a gente leva para a vida inteira. É muito mais difícil a gente se reeducar depois? Com certeza. A médica que a gente entrevista, a doutora Frida, da Sociedade de Hipertensão, ela diz que o hipertenso ele já vem com maus hábitos, geralmente, né? Tem alguns fatores genéticos, mas assim, também tem muitos fatores que são esses de hábitos. Então, ela fala que geralmente esse paciente que chega é aquele que escapa para o primeiro churrasco rapidinho. Então, se a pessoa já não vem com esses hábitos bons, ela vai acabar caindo em medicação, né? Então, o ideal seria que a pessoa já desde pequena ou mesmo adulta conseguisse adicionar atividade física, tirar fumo, tirar bebidas alcoólicas e adicionar essas frutas que a gente falou, os grãos, as frutas, os óleos do bem. Porque realmente depois da vida adulta é um pouco complicado. A gente entrevistou o Jorge, que disse que a culpa é da mãe dele, porque ele não, até hoje ele está tentando, está hipertenso, teve que entrar com medicação, ele tem 59 anos, ele teve que entrar com medicação, porque ele não conseguiu mudar tantos hábitos, né? Esses hábitos é meio penoso mudar.
Então, até hoje ele conseguiu, ele tem uns 10 anos que ele já, ou mais, que ele já identificou a hipertensão, diagnosticou, e ele conseguiu até hoje, de salada, ele conseguiu se adaptar a alface e tomate. Nossa. Então, é difícil, né? E de vez em quando a gente até coloca uma fotinho dele na revista comendo bastante batata frita, que, né, batata frita cenográfica, mas que foi parar no estômago lá. De vez em quando ele escapa. Não tem como, né? E aí tem que cair no remédio, que não é legal. E Gi, a informação nutricional dos produtos, ela acaba ajudando o consumidor na hora da compra? Ela ajuda, mas ainda está muito escondidinho ali, é tudo muito pequenininho, né? A nutricionista ensina a gente ali a olhar naquela listinha corrida de ingredientes, a olhar os que estão mais no começo, são os que estão em maior quantidade, para você olhar ali na porcentagem, né? Então, se tem ali um sódio, vamos dizer, a quantidade de sódio por porção, se for igual a 50% do sódio que você pode comer no dia, ali no valor, né, no percentual, já seria um absurdo, porque você tem que pensar que você vai fazer, a doutora ali fala, pelo menos umas 5 refeições por dia. Então, se um bolinho tiver 50%, então é bom você estudar e ficar atenta, né? Porque as informações ainda a gente tem que pesquisar, que elas estão muito escondidinhas ainda. Olha, vamos assistir agora um trecho, então, da entrevista que a Gisele fez com a nutricionista e ela fala justamente da importância dessas informações nos rótulos e embalagens. Para o consumidor, avaliar o rótulo é muito difícil. É difícil até para quem está acostumado e para quem entende, né? Não só pelo tamanho das letras, mas também pelo jeito em que pela forma de informar o consumidor. Olha, aqui tem tantos por cento de sódio, aqui tem tantos por cento, mas isso é muito, isso é pouco? Eles pegam quatro itens, então são calorias, sódio, sal, né? Sal, açúcar, gordura total, gordura saturada. Na verdade, são cinco itens. E o que eles fazem com esses itens? Eles colocam em evidência e dão uma cor para cada item. Então, de acordo com, por exemplo, as cores do semáforo. Então, se sódio for verde, ele sabe que está dentro de um padrão bom. Se for amarelo, para ele prestar atenção e comparar com os produtos para ver se ele encontra a cor verde. Se for vermelho, uma quantidade muito grande de sódio. Se quando você olha, por exemplo, a lista de ingredientes, então a orientação, em primeiro lugar, é olhar os 2, 3 primeiros itens. Para você checar aqui, nessa informação nutricional por porção, né, o sódio, 129 miligramas, se você consumir a porção aqui, que é um pacotinho, isso vai representar 5% do seu valor diário. Então, não é um percentual alto, é um percentual adequado. No caso do sal, é bom checar na lista de ingredientes e checar também na tabela. Por quê? Porque para esse valor diário, para esse percentual, se você for comprar um produto que tenha um valor de porção de 50% do que você poderia consumir diariamente, isso é uma quantidade muito exagerada para um produto que vá numa representação aí de 5, 6 refeições por dia que nós deveríamos ter. Olha, a gente viu que é fundamental a gente tentar, pelo menos, né, entender essas informações nutricionais, mas a população ainda tem muita dificuldade, né, Gisele? A médica que deu entrevista pra gente disse que em consultório, ela recebe gente que paga pela consulta, então consultório particular tem gente que está mais informada. Mas a verdade é que já tem até lei para que essas informações cheguem também nas unidades de saúde, lei municipal, né, para que as pessoas sejam mais informadas também sobre hábitos de saúde, pessoas que chegam com hipertensão, inclusive, né? Mas a verdade, a nossa entrevistada, por exemplo, ela só recebe a mesma remédio. Então, essa informação chega muito pouco para as pessoas, principalmente as que têm menor poder aquisitivo ou as que vão para a unidade básica de saúde. A prefeitura diz que tem esse trabalho, né, multidisciplinar, tem essa lei que pede isso, que determina isso, mas a verdade é que a pessoa que a gente ouviu, por exemplo, ela é um exemplo de pessoa que não recebe esse tipo de atendimento, esclarecimento no consultório.
Então, falta ainda muito, falta a etiquetinha ali de informações nutricionais ser mais clara, né? Pelo mundo tem gente que tem países que deixam isso lá com o botãozinho vermelho, com o sinalzinho vermelho de quando tem muito sódio, por exemplo, ou de quando tem muita gordura. Então, falta melhorar esse tipo de coisa aqui ainda. Os produtos industrializados, eles já estão diminuindo o sal. Você acha que é preocupação das próprias empresas ou é a população mesmo que está aprendendo e está pressionando? Tem mais chances de ser a população, porque ele é um ingrediente muito útil para a indústria, né? Tem aquilo que a gente mencionou, de ele ser um ótimo conservante, o sal, por exemplo, né? E a gordura também dá mais sabor para o alimento. Então, com certeza, é demanda das pessoas mesmo. Gi, qual foi a grande lição que você tirou dessa reportagem? Eu acho que pode ser bem prazeroso trocar de hábitos, né? O corpo vai reagir bem, o sangue vai ter mais passagem pelas suas veias, é gostoso se sentir mais saudável. Tem muita comida boa que dá pra gente colocar, né? Se você não sabe ainda tirar muita comida do seu prato, muita comida que faz mal, dá pra colocar bastante comida gostosa. Gi, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Obrigada, Carol. Até a próxima. E o Apartes de hoje fica por aqui, mas eu lembro que você pode acessar todo o conteúdo da revista Apartes pela internet. Entre no câmara.sp.gov.br e vá à seção da revista Apartes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.